Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, graça e paz à igreja que está aqui, que está em casa e que está por toda a terra, né? A igreja está por toda a terra. Aleluias. Eu tenho uma missão um tanto quanto difícil essa noite. Falar a respeito da história da igreja em 35 minutos. 40 minutos. A história de 2000 anos. 50 minutos. Uma história de 2000 anos, né? Aproximadamente. Mas a gente vai, não vai dar para falar tudo, a gente vai passar bem rapidamente nos assuntos, mas que a gente possa absorver bem, né, esse tempo. Eu queria já abrir a Bíblia em Colossenses, só para ler um texto, que a gente não vai ler muitos textos hoje, mas vai falar bastante da história, né? Colossenses, a partir do capítulo 1, a partir do 15. Diz assim, falando a respeito de Jesus: Ele é a imagem do Deus vivo, primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, as visíveis e as invisíveis, seja tronos, soberanias, poderes e autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Agora vem o versículo. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. É o primogênito é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus, na mente de vocês, eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês, mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dos santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos que estão debaixo dos céus. Tem sido proclamado a todos que estão debaixo dos céus. Esse é o evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês, e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Nós somos o corpo de Cristo. E quando eu estava pensando um pouco a respeito disso, é como se o corpo físico de Cristo, a igreja, estivesse caminhando todo esse período pela terra. E o corpo de Cristo, ele nasceu pequeno e cresceu. Ele teve fome, né? Ele teve dificuldades, o corpo de Cristo. E assim também a história da igreja, né? Durante o estudo que eu estava tendo, eu percebi que a igreja, ela tem um período de resistência, um período de expansão e um período de alinhamento. Quase todos os períodos da história da igreja passa por esse momento de suportar, de crescer e de se afastar das heresias. É um processo praticamente que vem desde lá da formação da igreja, desde a formação da igreja. E agora nós vamos entrar propriamente dito na história da igreja, e eu queria
explicar até um pouco antes da configuração da igreja em si, estabelecida por Cristo. Nós temos um Antigo Testamento e depois temos um período que é dito de silêncio de Deus, e depois tem o nascimento de Cristo. Esse período de silêncio ele foi muito importante para que a igreja se estabelecesse na terra. Nesse período, Alexandre o Grande, ele levou a língua grega para toda aquela região. E nós sabemos que a língua é um instrumento importante para que a gente possa difundir alguma coisa, né? Assim, porque sem a língua fica difícil. No entanto que Deus, lá no Antigo Testamento, fez com que tudo se confundisse através da língua em Babel, para que eles não se entendessem. Então Alexandre o Grande, através da sua investida naquela região, ele estabeleceu a língua grega naquela região. Também, por mais que o Império Romano seja o império da perseguição contra os cristãos, mas o Império Romano também foi importante, porque o Império Romano, logo após o Alexandre o Grande, o Império Romano, ele estabeleceu infraestrutura naquela região, ele estabeleceu comunicações naquela região. Os povos eles se estabeleciam muito de forma isolada. Então o Império Romano, também tomando aquela região, ele estabeleceu infraestrutura, o que vai facilitar a propagação do Evangelho naquela região. E por conta do Império Romano e de Alexandre o Grande estar tomando conta daquela região, Alexandre o Grande foi antes do Império Romano, mas por conta deles estarem se estabelecendo naquela região, o judaísmo começou a se enfraquecer e começou a se fragmentar. Começou a ter várias vertentes judaicas, né? Porque uns não concordavam com o Império Romano, outros se aliaram ao Império Romano. Então também houve a fragmentação do judaísmo nesse período. E aí eles falam que isso significa a plenitude dos tempos. Plenitude dos tempos. Estava preparado o momento para que Jesus viesse. Olha como Deus é maravilhoso, né? A gente acha que até nesses períodos que Deus está em silêncio, teoricamente falando, né? Ele está trabalhando. E estava tudo preparado para que Jesus viesse. Jesus veio, Jesus cresceu, Jesus chamou 12 para si, né? E morreu e ressuscitou. E entregou a missão de levar as boas novas, o Evangelho, que é o próprio Jesus, a toda a terra, para esses que ele chamou, para esses que ele arregimentou ali. E a gente olha para esse período, a gente vê ainda mais a divindade, ainda mais a supremacia, ainda mais quem era Jesus. Porque eu estudei bastante o período todo da igreja, assim, bem rapidinho. Tiveram grandes homens na história, homens que produziram, assim, volumes imensos de teologia, de ciência, muitos homens de relevância na história, né? Jesus, ele não escreveu um livro, ele caminhou com 12, e daqueles 12, hoje nós somos 3 bilhões de cristãos na terra, que conhecem a Cristo, que professam a fé cristã. Nós sabemos que há uma enormidade de divergências, mas são 3 bilhões na terra. É quase que a metade da terra professa a fé cristã. Não é maravilhoso isso? Um homem num lugar longínquo, andando lá de sandálias, é Deus. Ele é Deus. Só pode ser Deus, porque homens que tiveram, entre aspas,
uma capacidade elevada, foram esquecidos na história. A gente estuda porque a gente vai se afundando e a gente acha lá um nome assim relevante, né? Um nome importante. Mas Cristo sobrepôs tudo isso, andando num lugar lá praticamente deserto, praticamente ermo, né? E hoje nós somos 3 bilhões de pessoas na Terra. Imagina, nós professamos a fé em Cristo aqui, Mogi das Cruzes, nesse lugar, porque um homem caminhou, né? Um homem, Deus, 100% homem, 100% Deus, caminhou e apresentou o Evangelho, apresentou o que seria o reino de Deus, né? E trouxe a salvação ao seu povo. Mas, passado esse período, quando Jesus ressuscitou, né, ele entregou a igreja. Nós tivemos aqui já 2 cultos, né, falando a respeito disso. Vai ser uma série. O primeiro culto foi falado a respeito do que é a igreja. É importante que você assista aí, né, quem não assistiu, para acompanhar o desenrolar de tudo isso. O segundo culto foi falado a respeito dos alicerces da igreja, dos pilares da igreja, né, também. E hoje eu vou falar da linha do tempo da igreja, que começou ali com Jesus. Mas quando Jesus ressuscitou, ele deixou essa missão para os seus discípulos. Os seus discípulos entendiam que o Evangelho era para os judeus. É até estranho a gente falar isso, né? Porque Jesus falou tanto, né? Até foi cantado aqui da ovelha perdida, falou tanto, mas os discípulos, de certa forma, entendiam que era só para os judeus. E teve 2 fatos históricos que estão relatados na Bíblia que foi importante para que o Evangelho chegasse até nós hoje. Os 2 fatos que estão relatados na Bíblia, um é a visão de Pedro que o Evangelho seria para todos os povos, porque Pedro teve uma visão da comida lá, que ele era judeu, ele não poderia comer comida que não fosse permitida pelo judaísmo, e ele diante daquela visão, ele entendeu que o Evangelho seria para todo o povo, não só para o judaísmo. E a conversão de Paulo, que também foi o missionário dos missionários ali naquela região. Então foi os 2 eventos importantes para que o Evangelho saísse do meio dos judeus, para que ele pudesse prosperar fora do corpo judaico, fora do judaísmo, né? E o começo da igreja já começa com perseguição, com muita perseguição. No ano de 54, Nero sobe ao poder, né? E nesse período, né, eu não vou falar de datas por datas, porque vai ficar muito chato, mas nesse período houve um grande incêndio lá em Roma. Houve um incêndio em Roma. E muitos acreditavam que era Nero que tinha botado fogo. Aí Nero, para tirar dele essa responsabilidade, o que ele fez? Ele colocou a culpa nos cristãos. E um fato curioso que os historiadores dizem é que eram 14 bairros, por assim dizer. 3 foram completamente destruídos, 10 pegou fogo, e dos 4 que sobraram assim quase que intacto, 3, a maioria eram cristãos já convertidos morando. Aí foi a mão na roda, por assim, né, para Nero poder culpar os cristãos, sendo que a região que eles moravam não pegou fogo. Aí culpou quem? Culpou os cristãos, né? E nesse período houve grande perseguição. Houve perseguição aos cristãos. E a gente, quem não assistiu, pode até assistir, né? Paulo, o apóstolo de Cristo, conta lá alguns detalhezinhos desse período.
algo forte que aconteceu lá. Cristãos eram colocados como lamparinas, queimados vivos em Roma, eram besuntados de piche, colocados para ser lamparina nos jardins, em todos os lugares lá em Roma. Nesse período, acredita-se, e não se tem certeza, mas a confirmação é quase que pelos estudos, que nesse período foi que Paulo foi morto, né, decapitado, e Pedro foi morto, crucificado. Foi esse período da ascensão de Nero e dessa situação que estava acontecendo em Roma. Mas até o filme conta algo interessante. A perseguição estava mais centralizada em Roma. Nas províncias um pouco mais longínquas não tinha tanto perseguição. Então os próprios judeus de Roma, os próprios cristãos de Roma, estavam tentando fugir para esses lugares. Esse filme é bom assistir, que dá uma ideia bem legal do acontecido naquela época ali. Eu acho que eles foram, se eles não foram fiéis, eles foram muito próximos do que estava acontecendo ali naquele período. Em 68, Nero se suicidou, mas a igreja continuava expandindo nesse período. A igreja continuava expandindo. Em 81 entrou um outro imperador, Domiciano. Tem que correr aqui, Domiciano. Estou em 81 ainda, hein? Estou no ano 81. Ai. Tinha que fazer um seminário, né? Fazer um negócio assim, né? Entrou um outro imperador, Domiciano. Começa um tempo um pouco mais pacífico ali, né? Naquele período. Porque o Domiciano, ele não instituiu o império para perseguir os cristãos. Ele não colocou o império em perseguição dos cristãos. Muito embora estava permitida a perseguição, mas ele não fomentou isso, né? Nesse período, mas ainda havia perseguição e havia prisões. Nesse período foi que o apóstolo João foi preso e foi levado à ilha de Patmos, aonde ele teve a revelação do livro de Apocalipse, né? Apocalipse. E aí nós vamos para o ano 98, onde teve um outro imperador, Trajano. Ele decretou que o cristianismo continuava proibido, mas também não havia perseguição assim pelo Estado, né? Em desfavor dos cristãos, mas continuava a ter perseguições ainda, Nesse período ainda havia perseguição. Nesse período, só a título de exemplo, como havia perseguição, nesse período tem a morte registrada de Inácio de Antioquia, né, que era um cristão, que disse o seguinte quando morreu: meu amor está crucificado, sou trigo de Deus, e os dentes das feras hão de moer-me, para que eu possa ser oferecido como limpo pão de Cristo, quando ele estava sendo crucificado. Tem um outro também, Policarpo, que é o bispo de Esmirna. Ele disse assim: eu sirvo há 86 anos a Jesus, e ele não me fez mal nenhum. Como eu blasfemaria ao meu rei que me salvou? Eles precisavam negar a Cristo. Eles precisavam falar que o império, que eles não serviam a Cristo. Então eles foram até o fim. Então nesse período ainda existia perseguição de uma forma velada, assim, né? Uma forma que não era o Estado em si, mas se houvesse alguma denúncia, o Estado ia investigar. Mas a igreja sempre crescendo, nesse período sempre crescendo.
No entanto que a gente vê, né, que a gente ouve sempre isso mesmo, né, que as perseguições foram que fomentaram o crescimento da igreja, né, e a igreja crescendo mais. Então, aquilo que eu falei, existe um tempo de suportar, um tempo de crescer, e existe um tempo de afastar as heresias. Começou a entrar no meio da igreja, como a igreja tinha crescido demais, né? Você imagina como a igreja tinha crescido demais e eles não tinham todas essas formas de comunicação que a gente tem hoje, né? Então, com a igreja crescendo demais, começou, o próprio Jesus disse, ter falsos mestres, falsos ensinamentos. E um ensinamento que teve nesse período foi o gnosticismo, né? Falando que Jesus não tinha a mesma natureza de Deus. Começaram a ter essas conversas aí, né? Que Jesus não tinha a mesma natureza de Deus. E também surgiu nesse período aí um pessoal aí que usava uma parte da Bíblia só. Eles usavam, né, as cartas paulinas, com exceção das cartas pastorais, e usava o Evangelho de Lucas, tirando as passagens que falava de judeus. Então eles faziam uma editada no livro, na Bíblia. E também começou a ter esses movimentos assim dentro da igreja. E a igreja se sentiu obrigada a se organizar melhor, né? E nesse período começou a se organizar o cânon, né? Que é o livro, que é a Bíblia, que é o conjunto de textos aceitos, inspirados por Deus, né? A gente vai ver muito na história que o cânon a Bíblia foi confirmada assim num concílio, né? Que todo mundo se reuniu tal e falou, essa é a Bíblia. Mas é porque ela já era aceita nas igrejas que haviam sido fundadas. Todos os livros já eram estudados na igreja onde havia sido, onde o cristianismo ele expandia. Então ali houve uma organização da igreja e começou a se organizar a Bíblia, como nós conhecemos hoje. E aí nós temos, nesse período, o credo apostólico. O que é o credo apostólico? É uma declaração de fé da igreja, para combater isso de que achava que Cristo não era Deus. Então, olha o credo, que interessante, é uma declaração de fé da igreja, é o credo apostólico desse período. Vou ler aqui, ó. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao Hades, ressuscitou dos mortos no terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Era para dar um alicerce daquilo que eles criam. E muitas vezes a gente precisa retomar isso de novo, assim, a entender no que a gente crê. Porque hoje está meio bagunçado o negócio, né? Assim, a gente pergunta para a pessoa que ela crê, Jesus. Sai cada coisa que a pessoa crê que a gente fica até assustado, né? Mas eles conseguiram condensar tudo isso em um credo, uma declaração de fé. Muitas igrejas, principalmente as tradicionais, têm o seu credo, têm a sua declaração de fé, né? Naquilo que eles creem. Naquilo que eles creem. E esse é um resumo, eles falam que é um resumo teológico
do período. No século II, a igreja passou por relativa paz, mas no século III veio uma perseguição ainda maior do que a gente havia visto. Existiram 2 imperadores, Décio e Diocleciano, cada um parece que governou quase 50 anos, e a perseguição deles ainda foi maior do que aquilo que a gente já viu até agora, mas não vou entrar em detalhes. Foi quase um século de perseguição também à igreja. Mas nesse período, Roma havia se dividido já em algumas províncias, e Constantino chegou ao poder em uma dessas províncias. A mãe de Constantino se converteu ao cristianismo. A mãe de Constantino era uma cristã. E Constantino, ele teve um sonho que ele teve um sonho que veio um símbolo na cabeça dele, um símbolo que falou assim, nesse sonho falou assim: por este símbolo você vai ganhar a batalha. Ele ia lutar contra Roma para tomar toda aquela região. E esse símbolo é uma cruz. Esse símbolo é uma cruz, né? Muitos dizem que Constantino, não tem como, né, saber se ele sonhou ou não sonhou, né? Muitos falam que foi uma forma de aproximar-se dos cristãos. Muitos acham que realmente é Deus trabalhando, é Deus mexendo na história para que as coisas aconteçam. Constantino chegou a ser batizado no final da sua vida, mas ele teve essa visão e de fato ele ganhou a batalha contra Roma no Império. Ele ganhou essa batalha, né? É bem interessante isso na história. E aí Constantino chega ao poder e faz um edito, o Edito de Milão, dando liberdade aos cristãos para cultuar. Nesse período, a igreja não era Estado e o Estado não era igreja. Era só uma liberdade para os cristãos cultuar, né? Constantino chega ao poder e dá liberdade aos cristãos cultuarem. E nesse período, como Constantino se converteu, começou-se a elite, né? Porque até aquele período só basicamente o povão havia conhecido o cristianismo e se tornado cristão. Mas como Constantino se converteu, começou-se a elite também a fazer parte, né, do cristianismo e tal, né? A elite começou a crescer nesse período também. E por conta disso também, né, nesse período aí começou a ter desvios teológicos. E um desvio teológico que eles falam que foi quase que dividiu a igreja em duas, foi o arianismo, né? Que foi um teólogo que falou que Jesus não era Deus, era uma criatura, ele estava abaixo de Deus. Deus era Deus e Jesus era uma criatura. Só que nesse período também, para você ver, sempre quando aparecem uns assim, né, maluco, aparece também uns defensores, né? Aí apareceu Atanásio de Alexandria, que ele falou assim: a gente tem um problema nessa situação aí. Se Jesus não é Deus, uma criatura não pode redimir outra criatura. E a gente tem outro problema aí. Uma criatura que ora para outra criatura vai contrário a Deus. Então, nós somos idólatras. Então, envolvido nessa polêmica, aí foi que Constantino chamou todos os bispos da região conhecido para fazer o concílio de Nicéia, para combater essa heresia dentro da igreja. Se Jesus não era Deus, era apenas uma criatura, estava tudo errado.
Então chamou-se o Concílio de Nicéia para resolver essa questão do arianismo. E no Concílio de Nicéia, o arianismo perdeu, né? Lógico, né? Porque nós estamos aqui hoje, perdeu, né? Vocês já sabiam disso, né? Mas eu estou falando da história, né? E aí saiu um outro credo para confirmar essa divindade de Jesus. E o credo que saiu no Concílio de Nicéia foi esse daqui: creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstanciado do Pai, com a mesma substância do Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para a nossa salvação desceu do céu e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilato, padeceu e foi sepultado, para dar a convicção que Jesus era Deus, para tirar isso do meio da igreja. E então o arianismo perdeu nesse período aí. Só que o arianismo era forte e teve que ter um outro concílio depois de alguns anos para confirmar essa ideia, para confirmar de que Jesus era Deus, né? Então nesse período aí eu marquei alguns nomes, né, de pessoas importantes desse período aí, só para não passar em branco. Atanásio de Alexandria, Ambrósio de Milão, João Crisóstomo, Jerônimo, Agostinho de Hipona, são todos teólogos desse período aí, né, que nós estamos vendo aí, do concílio aí de Constantinopla, de Nicéia e de Constantinopla. E aí nós começamos com as invasões bárbaras. É bastante coisa, viu, gente? E aí vem a Idade Média, né? A Idade Média que todos nós conhecemos é a idade que começou a ter as indulgências, começou a ter uma série de coisas, né, que a igreja, aquilo que começou a entrar dentro da igreja, como eu falei, né, um tempo de resistência, é um tempo de crescimento e depois é um tempo de acerto, né? Então a igreja começou a crescer demais e começou a entrar essas coisas dentro da igreja. Nesse período também da Idade Média foi que surgiu um pouco antes, surgiu Maomé lá no Oriente Médio. E Maomé, ele teve uma visão, né, como todos sabem, né, ele é o profeta do Islã, né? A primeira fase dele foi uma visão, a primeira fase ele passou umas ideias assim tranquilas, não era nada assim revolucionário, tal, não sei o que tem. E ele tem uma segunda fase dele que é uma fase bélica. E aí eles começam do Oriente Médio, eles começam a conquistar toda a Europa. E eles vão avançando, eles chegam a conquistar a Espanha. Eles conquistam Jerusalém. No entanto que até hoje tem uma mesquita, né, no lugar onde é o templo, né? E isso foi por conta do islamismo crescendo, né? E na Idade Média houve a contraofensiva, isso daí foi as cruzadas, né? Liderada por Carlos Magno, foi a contraofensiva, né, para chegar e tomar Jerusalém.
porque eles achavam o seguinte: como que a gente tem a fé cristã, Jerusalém é sagrado para a gente, e a gente vai deixar Jerusalém nas mãos dos muçulmanos lá, do Islã? Não, nós vamos tomar. E aí foram as cruzadas para tomar Jerusalém. A primeira cruzada foi vitoriosa, mas logo em seguida parece que o Islã tomou de novo. E foram 7 cruzadas, mas foi bárbara, foi assim, muita morte, muita guerra, muita destruição, né? E a igreja passou por tudo isso, por situações de guerra, né? Como a gente já viu, por situações de peste, por situações de heresias, e a igreja foi avançando, foi crescendo, né? E aí nós passamos da Idade Média para agora, na Idade Média, eu vou ter que contar esse negócio aqui, que é a questão da Reforma Protestante, que é o mais importante para nós, né? Na Idade Média, alguns reformadores já tinham visto que a heresia estava entrando dentro da igreja, muitas heresias, e eles se levantaram, né, contra a igreja de um modo geral, para voltar à pureza da igreja novamente. Mas alguns deles não foram bem sucedidos, né? Foi Girolando Savonarola, João Hus. Eles são considerados pré-reformadores. Eles começaram com as ideias que foram desabrochar em Martinho Lutero, mas eles não foram muito felizes. Eles foram mortos, inclusive, por conta disso. John Hus, quando ele foi morto, ele falou assim: Hus, em inglês, é ganso. Aí ele falou que eu não anotei direitinho como que ele falou, mas ele falou mais ou menos assim: hoje vocês estão calando um ganso, mas vai chegar um dia que vai se levantar um cisne, e esse vocês não vão calar. Ele estava profetizando, segundo os historiadores entendem, sobre a vida de Martinho Lutero, que quando Martinho Lutero se levantou, de fato, não conseguiram calar ele. Martinho Lutero disse que era uma pessoa piedosa, uma pessoa assim, que desejava encontrar a pureza da igreja, muito embora a igreja estava envolvida em muitas práticas erradas. E Martinho Lutero, então, quando foram até aonde ele, na cidade dele lá, foram cobrar indulgências, ele se revoltou contra aquilo e ele escreveu lá as 95 teses dele, e uma das teses dele era essa, né, das coisas que estavam acontecendo errado na igreja. E ele colou essas teses lá, e essas teses chegaram até a igreja e chegaram até o império. Chegaram até a igreja e chegaram até o império. E a igreja pediu que ele se retratasse. Ele não se retratou, aguentou firme. E aí o império também pediu que ele se retratasse. Ele não se retratou, ele aguentou firme. Qual que seria o destino dele? Morte, né? Morte. Mas é algo interessante que aconteceu na vida do Martinho Lutero. Esse detalhe eu particularmente não conhecia. Ele foi raptado. Ele foi raptado, foi levado por um castelo, por Frederico III, e nesse castelo ele continuou a produção literária dele, escondido. E muitos achavam que ele havia sido morto, porque ele sumiu, né? Mas muitas pessoas já estavam descontentes com a igreja e começou a fomentar isso. Martinho Lutero foi o precursor, né, que movimentou tudo isso. Mas em outros pontos da história da Europa já estava acontecendo, em pontos diferentes, as mesmas interpretações que Martinho Lutero estava tendo. Na Suíça, né, com
eu esqueci o nome aqui na Suíça, e em outros pontos já estava acontecendo. Porque duas coisas que eles trabalharam na reforma, que a salvação vem pela graça, as pessoas estavam comprando a salvação, coisa que isso não é possível, e que a única autoridade para o cristão é a Bíblia, porque eles estavam achando que o imperador podia fazer teologia, né? O Papa, já instituído naquela época, os bispos podia fazer teologia, podia falar o que era certo e o que é errado, e Martinho Lutero se levantou basicamente contra isso. A salvação vem pela graça e a autoridade é a Bíblia. E Martinho Lutero teve uma revolução na vida dele a partir de um versículo que eu queria ler com vocês, que é Romanos 1:17. Romanos 1:17. Martinho Lutero disse que era uma pessoa muito piedosa, mas ele viveu numa época que era muito difícil, né? As pessoas viam Deus como algo assim bem carrasco, e ele tinha muito medo de ir para o inferno, né? E naquela época as pessoas tinham muito medo de ir para o inferno. Hoje parece que não tem, né? Parece que o inferno é tranquilinho, né? Como tá assim, tá até querendo, está sossegado, né? Então naquela época ele tinha muito medo, mas muito medo de ir para o inferno. E ele se martirizava, porque ele tinha tanto medo de ir para o inferno, porque ele via o Deus da Bíblia, o Deus descrito, e ele falava assim: eu preciso ser santo, se eu não for santo eu vou para o inferno, não sei o quê. E ele tentava buscar isso por meio de obras, né? Não obras físicas assim, mas através da sua própria força buscar o céu. E aí ele leu esse versículo, disse que esse versículo foi esclarecedor para a vida dele e mudou a vida dele, pode mudar a vida de muitos, inclusive a nossa. Romanos 1:17. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Ele cria muito na justiça de Deus, mas quando ele descobriu que o justo vive pela fé, é naquilo que a gente acredita, toda a vida dele mudou completamente. Ele faz uma declaração assim, ó: senti que havia nascido de novo e que as portas do paraíso me haviam sido abertas. Todas as escrituras tiveram novo sentido. A partir de então, a frase "a justiça de Deus" não me encheu mais do ódio, mas se tornou indizivelmente doce em virtude do grande amor de Deus. Ele fez essa frase maravilhosa, né? Eu até anotei aqui para falar. Mas aí a igreja começou a crescer, porque ninguém estava mais contente com aquilo, né? As pessoas queriam voltar à pureza do Evangelho, aquilo que a igreja realmente, o Evangelho de Cristo, né? As boas novas da salvação. O outro que surgiu no mesmo período de Lutero foi Zwinglio. Ele surgiu na Suíça. O combate de Lutero era assim, ó, contra o que estava. Ele era contra tudo o que estava contra a Bíblia. Martinho Lutero era contra tudo que estava contra a Bíblia. Mas ó que coisa quase semelhante, mas é diferente. Zwinglio era contra tudo que não estava na Bíblia. Ainda mais forte ainda. Ele era contra tudo que não estava na Bíblia. Martinho Lutero era contra tudo o que estava contra a Bíblia. Zwinglio falou assim: nós somos contra tudo aquilo que não está na Bíblia. É ainda mais
mais elevado ainda. A reforma já estava estourando em toda a Europa, porque todo mundo já estava cansado de tudo que estava acontecendo, das pregações, de tudo que estava sendo feito fora da Bíblia. Nesse período também surgiu João Calvino, né, um teórico que também que escreveu, né, a primeira doutrina sistemática protestante. A gente está vendo, né, Simone? Doutrina sistemática protestante. Foi o Calvino aqui que escreveu a primeira, né, do período aqui, para que as pessoas entendessem os alicerces da fé. Nesse período que apareceu os 5 solas, né? Falo tanto com o Natan dos 5 solas em casa. O Natan que fala muito. Não é sola de sapato não, viu? Sola é latim, né? Mas eu vou falar em português, que o latim eu não domino, né? É uma língua que eu não domino, o latim. Então sola fé não. Somente a fé, somente a graça, somente Cristo, somente a Deus a glória e somente a Escritura. Aí se estabeleceu o alicerce do protestantismo que nós temos até hoje. Somente a fé, somente a graça, somente Cristo, somente Deus a glória e somente a Escritura. Amém? Daí para lá começa a surgir outras coisas, né, como a Revolução Industrial, começa a surgir o darwinismo, começa a surgir as questões envolvendo a evolução e a origem. A gente acha que é um negócio muito antigo, mas não, é coisa assim, já está aqui bem recente, né, do darwinismo, essas coisas assim. E aí tem uma outra reunião nos Estados Unidos, né, recente, em 1895, uma reunião nos Estados Unidos com várias denominações cristãs que estabeleceram alguns princípios para nós também do cristianismo, que é assim, ó, a infalibilidade da Bíblia, que a Bíblia é inerrante, ela não erra, ela é infalível. A divindade de Jesus Cristo, o nascimento virginal de Jesus, a morte expiatória de Jesus na cruz e a ressurreição corpórea de Jesus e a sua segunda volta. Amém. Tem gente que, a gente que está estudando um pouco, a gente vê, tem gente que ainda, nos dias de hoje, ainda questiona a ressurreição corpórea de Jesus. É difícil, né? Você vê como a gente tem que estudar a história, porque são coisas que já foram discutidas, foram muito já observadas na história, foram a Bíblia, foram estudadas e chegaram a essas conclusões. E às vezes as pessoas do nada começam de novo a ter umas ideias assim que completamente diferentes. E aí nós chegamos no Brasil, nós chegamos no nosso tempo presente, né? Nos anos de 1824 começa o protestantismo chegar aqui no Brasil. Ele chega por meio dos alemães luteranos no sul, depois ele chega em 1855 por meio de Robert e Sarah no Rio de Janeiro, presbiteriano não, são batistas. Em 1859 por meio de Ashley Green, que ele chega também pelos presbiterianos, e em 1910 ele chega por Graham e Daniel. Aí chega o pentecostalismo aqui no Brasil. E aí nós chegamos nos tempos de hoje. Então a pergunta que eu faço: como nós estamos hoje? Se nós estamos num tempo de resistir, se nós estamos num tempo de crescer, ou se nós estamos num tempo de acertar as heresias. E parece que nós estamos nos 3 tempos. Nós estamos nos 3 tempos. Nós estamos nesse tempo. É incrível que
que foi trazendo até hoje, para que hoje nós estivéssemos nesses 3 tempos ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. É necessário que a gente cresça, que continue crescendo, e cresceu demais. É muito importante que resista, porque muitos estão se afastando da fé. Muitos estão se afastando da fé. E é extremamente necessário que a gente aprenda, estude, para que as heresias sejam afastadas. É incrível, mas é o nosso tempo presente. E eu só queria ler um último texto, que eu vou acabar, em Apocalipse 19. Foi meio corrido, foi bem por cima. É provável que eu tenha trocado alguns nomes, né? Vocês perceberam, né? Então, muito rápido. Mas deu para ter uma ideia geral de como nós chegamos até aqui. E esse versículo que eu vou ler é de como nós vamos terminar. 19, de 6 a 8. Diz assim: Então ouvi alto semelhante ao som de uma grande multidão. Essa multidão que veio antes de nós, que está hoje e que vem desde os tempos de Jesus. Como o estrondo de muitas águas e fortes trovões que bradava. Toda essa multidão grita: Aleluia! Pois reina o Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. A noiva somos nós, a igreja do Senhor. Para vestir-se, foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos de justiça dos santos. E o anjo me disse: Escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: Estas são as palavras verdadeiras de Deus. É aonde nós vamos acabar. A igreja está sendo conduzida para isso. Esse é o nosso, é a nossa confissão de fé, é o nosso credo, continuar, porque o casamento do Cordeiro está próximo. Amém? Queria que os irmãos colocassem de pé. Que Deus possa continuar nos fortalecendo nesse período, que não é fácil, mas eu acho que nossos irmãos do passado, pelo menos a gente percebe que sofreram mais do que a gente, né? Pelo menos aqui no Brasil, né? Mas que a gente possa também não entender que são tempos fáceis e fazer a coisa de qualquer jeito também, porque é o que a gente viu aqui. Muitos têm se desviado e muitas heresias têm entrado. Então a gente tem que se fortalecer na palavra, porque ela é a autoridade. Toda a história caminha para falar que ela é a autoridade nas nossas vidas, né? Então nós temos que continuar firmes. Amém? Vamos agradecer ao Senhor. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelo Teu Espírito, Senhor, que continua conduzindo a Tua igreja através dos tempos, Senhor. Nós sabemos que a igreja já passou por pestes, passou por guerras, por lutas, passou por heresias, Senhor, passou por tudo, Senhor. Governos caíram, impérios caíram, Senhor, situações foram levantadas e sumiram, Deus, mas a sua igreja, ela permanece, porque ela é vitoriosa. Ela começou lá com Cristo, mas ela é vitoriosa, ela vai chegar até o dia, Pai, que o Senhor vai nos resgatar, mas nós temos que continuar firmes, Senhor, acreditando, crendo e professando a Tua palavra, porque ela é ricamente
que alegra os nossos corações, ela é poderosa, Senhor, para nos manter de pé e em fé, neste tempo, Pai, tão difícil, tão líquido, Senhor, que o Teu Espírito nos ajude, Pai, a continuar, Deus, a perseverar, Deus, e se revela cada vez mais a nós, Deus, para que nós possamos, Pai, esperar a vinda do noivo, o Senhor Jesus, para buscar a Tua noiva. Amém. Que o amor de Deus Pai, as doces consolações do Espírito e que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo repouse sobre as nossas vidas hoje e para todos sempre. Amém. Aleluia. Boa noite a todos e Deus abençoe.